Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos irmãos e irmãs, hoje quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que nos leva a refletir profundamente sobre a força que temos em Cristo. O versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase simples, mas carregada de significado, proferida pelo apóstolo Paulo, tem o poder de transformar radicalmente a maneira como encaramos as dificuldades da vida. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, problemas que nos fazem duvidar das nossas capacidades e até da nossa própria força. Porém, este versículo nos lembra de uma verdade profunda que deve ser a base da nossa confiança. Nossa força não provém de nós mesmos, mas de Cristo, que nos fortalece. Quando Paulo diz tudo posso, ele não está falando de uma confiança cega em nossas próprias habilidades ou um otimismo vazio. Ele está nos ensinando que a nossa vida cristã não é sobre viver tentando ser fortes por conta própria, mas sobre viver dependendo da força de Deus, sabendo que Ele é a nossa fonte de poder. Essa verdade nos coloca em um lugar de humildade e dependência, pois reconhecemos que não somos autossuficientes, mas que, em Cristo, temos tudo o que precisamos para superar qualquer adversidade. O versículo nos convida a dar um passo além da nossa própria força humana, uma força que é limitada, para abraçar a força divina que nunca falha. Quando enfrentamos situações que nos parecem intransponíveis, somos lembrados de que, por mais que as circunstâncias possam ser difíceis, temos a promessa de que, em Cristo, somos capazes de enfrentar tudo. Não importa quão grandes ou pequenas sejam as lutas da vida, seja uma batalha interna contra o medo ou uma luta externa contra os obstáculos, temos uma fonte inesgotável de força em Deus. Ao refletirmos sobre essa verdade, somos desafiados a adotar uma postura de confiança e fé, crendo que, quando Deus nos fortalece, não há limites para o que podemos realizar. Vamos refletir sobre isso juntos hoje e entender como essa poderosa declaração pode nos capacitar a viver uma vida de vitória, confiança inabalável e perseverança em meio às adversidades. Que possamos, a partir deste momento, entender que, em Cristo, somos mais do que capazes de superar tudo o que se coloca diante de nós. A primeira parte desse versículo, tudo posso, carrega um poder imenso, pois nos lembra de que não há limites para aquilo que podemos realizar quando colocamos nossa confiança em Cristo. Essa expressão não é uma promessa de que podemos fazer qualquer coisa de maneira egoísta ou sem discernimento, mas, sim, uma afirmação de que, em Cristo, temos a capacidade de enfrentar qualquer desafio que se nos apresente. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava vivendo uma realidade que muitos de nós provavelmente teriam dificuldade em compreender, preso em uma cadeia, enfrentando tribulações, dificuldades e desafios de todos os tipos, mas ainda assim, com uma confiança inabalável em Deus, ele declara: tudo posso. Ele não estava se referindo a um otimismo vazio ou a uma força que vinha de suas próprias habilidades. Ao contrário, Paulo sabia que sua força não vinha de si mesmo, mas da fonte divina que o sustentava, Cristo. Ele sabia que, sem Cristo, suas forças seriam insuficientes para enfrentar as adversidades da vida, mas com Cristo, nada era impossível. Essa mesma confiança que Paulo expressa em suas palavras precisa ser refletida em nossas próprias vidas. Muitas vezes, ao longo de nossa jornada, encontramos desafios que parecem insuperáveis. O caminho pode parecer tortuoso e cheio de obstáculos. O medo pode tentar nos paralisar e nos fazer duvidar de nossa capacidade de seguir em frente. Mas, como Paulo nos ensina, devemos colocar nossa confiança em Cristo, não em nossa força humana, que é limitada e falha, mas em sua força, que é infinita e imutável. A palavra tudo nos desafia a ver que, em Cristo, não existem limitações para o que podemos alcançar. Tudo posso não significa que seremos livres de dificuldades ou que nunca enfrentaremos momentos de fraqueza. Pelo contrário, significa que, mesmo nas situações mais desafiadoras, podemos ter a certeza de que Deus nos capacita para superar qualquer obstáculo. Quando a vida nos desafiar, podemos nos lembrar que, como filhos de Deus, não estamos limitados pela nossa fraqueza humana. Estamos fortalecidos pela força sobrenatural que vem de Cristo.
que nos capacita não apenas a resistir, mas a avançar, a vencer e a crescer, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Esse poder que recebemos de Cristo nos permite fazer o que, por nós mesmos, seria impossível. Ele nos dá coragem para continuar, nos fortalece quando nossas forças se esgotam e nos dá sabedoria quando não sabemos o que fazer. Portanto, tudo posso é uma afirmação da nossa dependência em Deus e da confiança de que, ao confiarmos em sua força, seremos capazes de enfrentar tudo o que a vida nos oferecer. Que possamos sempre lembrar que, em Cristo, não há desafios que não possamos superar, pois a força que vem dele é o que nos capacita a ir além das nossas próprias limitações. Mas o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13 não para por aí. Paulo não diz: tudo posso por minha própria força. Ele faz uma afirmação ainda mais profunda: tudo posso naquele que me fortalece. Nesse simples acréscimo, Paulo nos revela a fonte da nossa força. Não está em nós mesmos, mas em Cristo. A verdadeira chave para superar os desafios da vida não está nas nossas habilidades, inteligência ou estratégias, mas na graça e no poder divino que nos é dado por Deus. Quando tentamos viver e enfrentar as adversidades com nossas próprias forças, rapidamente nos deparamos com nossas limitações humanas. Somos, por natureza, frágeis e falhos. Não importa o quanto nos esforcemos, há momentos em que nossas próprias forças se esgotam e as dificuldades parecem insuportáveis. Seja diante de uma doença, uma perda ou um problema financeiro, em algum momento, nos sentimos impotentes e vulneráveis. Mas, quando nos rendemos totalmente a Cristo e permitimos que Ele seja a nossa fonte de força, descobrimos um poder que vai além das nossas capacidades naturais. Em Cristo, encontramos uma força que não se limita às nossas fraquezas humanas, mas é algo sobrenatural. Ele é a fonte de nossa coragem, nossa perseverança, nossa sabedoria e nossa determinação. Ele nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com a confiança de que Ele está conosco, sustentando-nos em cada passo. Cristo é a força que nos levanta quando caímos, que nos dá a coragem de seguir quando estamos fracos e que nos dá a sabedoria de fazer o que, por nossas próprias forças, seria impossível. Ele não nos chama para uma jornada onde somos forçados a lutar sozinhos, mas nos oferece sua força inabalável para caminhar ao seu lado. Ao confiarmos plenamente em sua força, podemos ter paz, mesmo no meio das tempestades da vida, e a certeza de que, quando nossas forças parecem se esgotar, Ele estará lá para nos renovar e nos fortalecer. Ele é o nosso sustento em momentos de fraqueza, a nossa firmeza quando o chão parece tremer, e o nosso refúgio quando o medo tenta nos paralisar. Em Cristo, encontramos a capacidade de continuar a caminhar, não pela nossa própria força, mas pela sua força infinita, que nunca se esgota. Assim, podemos enfrentar qualquer situação, sabendo que Ele está conosco, nos fortalecendo a cada momento, nos capacitando a viver com fé, coragem e confiança, não em nossas limitações, mas no poder ilimitado de Cristo. Agora, a pergunta que se impõe é: como podemos aplicar essa verdade em nosso dia a dia? O primeiro passo é reconhecer nossa total dependência de Cristo. Muitas vezes, quando nos deparamos com dificuldades, caímos na tentação de tentar resolver tudo por conta própria. Pensamos que, se conseguimos superar desafios no passado, podemos fazer o mesmo sozinhos novamente. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos chama a uma postura de humildade, a reconhecer que a verdadeira força não vem de nossas habilidades ou do nosso entendimento, mas de Cristo. Isso exige que deixemos de lado o orgulho e a autossuficiência e admitamos que, sem Ele, somos fracos e limitados. Quando admitimos nossa fragilidade, estamos criando o espaço necessário para que a força divina de Cristo possa operar em nossas vidas. Em segundo lugar, devemos aprender a depender dessa força divina por meio da oração. A oração é a chave para acessar a força de Deus. Muitas vezes, é nas horas de fraqueza que Deus nos chama a nos voltar para Ele. Quando enfrentamos dificuldades, seja na saúde, no trabalho, ou nas nossas relações pessoais, a oração não deve ser um último recurso, mas uma prática constante. Ao orarmos, reconhecemos que não estamos sozinhos, e Deus, na sua bondade, promete nos fortalecer.
A oração é o canal que nos conecta com a fonte de toda a força. Ao nos colocarmos diante de Deus em oração, pedindo a sua ajuda, é quando recebemos o poder divino necessário para vencer os desafios da vida. E, por último, precisamos aprender a confiar completamente que Deus nos fortalecerá. Muitas vezes, enfrentamos situações que nos parecem impossíveis de superar. Podemos estar lutando contra uma doença, enfrentando dificuldades financeiras ou lidando com conflitos em nossos relacionamentos. Nessas horas, é fácil nos sentirmos desanimados e até desesperançosos. No entanto, a confiança em Deus significa acreditar que, mesmo quando as coisas parecem sombrias ao nosso redor, Ele está trabalhando em nosso favor. O apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras adversidades, nunca deixou de acreditar nessa verdade. Ele, que foi preso, maltratado e perseguidor da fé, declarou com confiança: "Tudo posso naquele que me fortalece." Ele não se baseava nas circunstâncias externas, mas na força que Deus lhe dava para enfrentar cada batalha. Assim, também devemos viver essa verdade com confiança. Não importa como as coisas pareçam, podemos confiar que Deus nos dará a força necessária para superar. Quando enfrentamos uma tempestade, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus é a nossa força. Quando colocamos nossa confiança nele, podemos ter a certeza de que Ele nos ajudará a atravessar qualquer situação. Então, que possamos viver essa verdade todos os dias, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Que nossa fé em Sua força nos capacite a seguir em frente com coragem, ousadia e confiança, independentemente das adversidades que enfrentemos. Queridos, ao refletirmos sobre Filipenses capítulo 4, versículo 13, podemos ver que essa poderosa declaração de Paulo é muito mais do que uma simples frase. É uma afirmação de fé, confiança e dependência total do poder de Deus. Este versículo nos lembra que, independentemente das circunstâncias da vida, não estamos sozinhos. Quando enfrentamos dificuldades, seja em nossa saúde, finanças, relacionamentos ou qualquer outro aspecto da vida, podemos ter a certeza de que Deus é a nossa força, a nossa rocha inabalável e a nossa fonte de poder. Em Cristo, encontramos tudo o que precisamos para seguir em frente, pois Ele é aquele que nos capacita a superar até os maiores desafios. Não importa quão difíceis sejam os obstáculos, ou quão pesadas sejam as tribulações, temos a promessa de que Ele nos fortalece e nos ajuda a atravessar cada situação. A verdadeira força não está em nós, mas no poder de Deus, que opera em nós e através de nós. Como o apóstolo Paulo, que passou por inúmeras adversidades, incluindo prisões, naufrágios, perseguições e outras provações, nós também podemos declarar com confiança: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa não é uma declaração de confiança em nossa própria capacidade, mas no poder sobrenatural de Deus que nos capacita a fazer tudo o que Ele nos chama a fazer. Quando as dificuldades surgirem, e elas certamente surgirão, que possamos sempre olhar para Cristo, nossa fonte de força, e lembrar que Ele é o nosso sustentador e provedor. Que, ao invés de sucumbirmos ao desespero ou ao medo, possamos firmar nossa confiança nele e encontrar a coragem necessária para seguir em frente, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Vivamos todos os dias dessa verdade, confiando plenamente que, com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Quando a vida nos desafiar, que possamos levantar nossa cabeça, firmar nossos corações em Cristo e declarar, sem hesitação, com a confiança de um filho amado de Deus: "Tudo posso naquele que me fortalece." Amém. Esperamos que esta mensagem traga conforto para o seu coração. Compartilhe com quem você ama. Não se esqueça de que Deus tem um propósito na tua vida e na vida daqueles que você ama. E que Deus abençoe você e a sua família. Amém.